Boa noite, queridos irmãos e irmãs do nosso grupo de leitura da Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com muita alegria que nós nos reunimos nesta noite para a nossa reunião e dedicada ao Livro dos Espíritos. Amanhã completam 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos pelo nosso querido codificador Allan Kardec. A ele as nossas melhores vibrações de agradecimento por tudo que ele fez pela doutrina espírita. E também vamos incluir a nossa Shirley nas orações. Ela desencarnou, não é? Nossa companheira lá do Aurélio Agostinho, da Adelino de Carvalho e de outras casas espíritas. Durante a prece, possamos vibrar pela nossa irmã. E vamos convidar a nossa querida Isabel para a prece da noite de hoje de abertura. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo proteção para mais esta reunião que se inicia. Pedindo para a nossa família, a nossa querida Zilda, a todos que estão internados nos hospitais, para todos que estão sofrendo com esta pandemia. Seus familiares, dando força a eles, no Brasil e no mundo todo. Agradecemos, Senhor, pela sua proteção, força e fé. Obrigada, muito obrigada por tudo. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Isabel pela prece proferida e agora vamos pedir ao nosso irmão André para fazer a leitura do Evangelho para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas, Centro Espírita Adelino de Carvalho, nossa querida Uberaba. Hoje eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, itens 5, 6 e 7, cujo nome é O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento. O Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André pela leitura que ele fez para nós e agora vamos partir para os comentários do Evangelho. Vamos partir para a leitura do Livro dos Espíritos, pedindo a Yandra para ler para nós a pergunta.
Boa noite a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos, questão 799. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente, destruindo os preconceitos de seitas, de caças e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Boa noite, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura do Livro dos Espíritos. Hoje eu estou trocando tudo, né, gente? Pela leitura do Livro dos Espíritos. E agora vamos passar aos comentários, pedindo inicialmente a participação do nosso amigo, Sr. Vicente. Prezados irmãos do Centro Adelino de Carvalho, que Jesus abençoe e ampara a todos os nossos colegas e os nossos ouvintes. Nós estamos aqui da mesma forma, olhando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. E fala que no item 5, a leitura, o Espiritismo. Então, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por irrecusáveis existência e natureza do mundo espiritual. Nós sabemos que o Espiritismo tem nos ajudado, mas é muito. Nós precisávamos saber das coisas do Espiritismo. Jesus já procurou e pôs nas nossas mãos. Agora, é necessário estudar. Aquele que não estuda, às vezes pensa que sabe, mas não sabe. O estudo é que dá o nosso conhecimento, porque o seu Chico Xavier, o maior espírita do mundo, estudava, todo dia ele estudava um pouco. Então nós necessitamos do estudo. E fala que o Velho Testamento está personificado em Moisés. E a do Novo está no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação de Deus. O Espiritismo veio revelar a lei cristã e explicar todas as necessidades, porque ela não está personificada em ninguém, em homem nenhum. Ela está personificada nos espíritos, nos bons espíritos, que são as vozes do céu. E eles, de fato, o Allan Kardec, nós sabemos que codificou a doutrina espírita, mas procurou em muitos e muitos centros espíritas, fazendo pergunta e os espíritos respondendo. Fazia pergunta daquilo que parecia não ser verdade. Os espíritos respondiam esclarecendo como que era. No Livro dos Espíritos, o
Kardec pergunta para os espíritos que se o espiritismo pode ajudar na lei de progresso, como que ele ajuda? E os espíritos responderam: os espíritos responderam que é destruindo o materialismo e que é a chaga das sociedades. Nós sabemos que o materialismo, nós precisamos das coisas materiais, mas também saber usar as coisas materiais, porque sem dúvida nenhuma o homem ainda abusa das coisas materiais com seu egoísmo, orgulho e vaidade. E depois os espíritos respondem que mostra para o homem o interesse. Ele fica sabendo onde ele mais interessa, é nas coisas moral. E que não tem perigo de seguir as seitas, e caças e cor. Isso ensina a unir a humanidade no sentido de amar o próximo como a si mesmo. Nós vimos que o Espiritismo não é a melhor religião do mundo. Ela não é a religião do futuro. Ela é o futuro das religiões. Se não fosse o Espiritismo, nós estava ainda no mato sem cachorro. Estava perdido. Mas graças a Deus, o Espiritismo veio clarear a nossa caminhada. Apesar que, se estudar, porque muitas vezes nós achamos que sabe das coisas, mas não estuda. Vou repetir isso aí. Está nas nossas mãos o Evangelho, o Livro dos Espíritos e as obras básicas e as subsidiárias. Tudo mostra o caminho, tudo nos dá a certeza de que nós vamos seguir bem a nossa caminhada. Nós estamos com Deus. E esse mês de abril, eu estive pensando, é um mês comemorativo da doutrina espírita. É aniversário do Sr. Chico Xavier, no dia 2 de abril. Dia 18 de abril é aniversário, se não me engano, é do Livro dos Espíritos. Então, precisa nós comentar. Quando foi o bicentenário do Allan Kardec, eu fiz uma estrovinha e estava olhando e estava querendo ler elas agora. Se for possível, se for de acordo, eu quero ler elas agora. E falo, obrigado Allan Kardec, porque o Allan Kardec e o Sr. Chico Xavier, para mim, é um só e a mesma coisa. Então, obrigado Allan Kardec, missionário e codificador, trabalhando com Jesus, nos fez tão grande favor, iluminando a humanidade inteira com essa doutrina de amor.
Nesta casa comemora o seu bicentenário, amigo de toda hora. Nós te desejamos agora um feliz aniversário. Que Deus abençoe sua legítima coragem. Que você esteja na terra ou em outros planos. Receba a nossa singela homenagem pelos seus 200 e poucos anos. Allan Kardec, missionário da codificação. Pela sua ideia, a nossa admiração. Pelo seu trabalho, a nossa profunda gratidão. Que Jesus abençoe Chico Xavier, Allan Kardec, tarefeiros da doutrina espírita, e abençoe também a todos os homens e mulheres que são tarefeiros da doutrina espírita. Que Jesus abençoe e ampare nós todos. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido amigo, senhor Vicente, pelo comentário, pelas trovas. O senhor sempre tem licença, não se pedir não, viu? A licença é sempre dada. E agora, continuando o comentário sobre o Evangelho Livro dos Espíritos, nós pedimos ao Marco Antônio para fazer o seu comentário. Boa noite a todos, que Jesus nos envolva os corações. Nesse momento, e em cada passo de nossas vidas, é com grande alegria que a gente se reúne novamente para comentar trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos superiores: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E aí os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses e se unam como irmãos. Essa seria a ideia básica de como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade, destruindo o materialismo. Então, em primeiro lugar, nós temos que ver que a missão do Espiritismo não é combater nenhuma religião. Kardec nunca combateu nenhuma religião, coisa que normalmente nós temos o hábito de fazer, de criticar irmãos de outras crenças e, às vezes, até zombar de irmãos de outras crenças. Não. Se a pessoa já tem a visão espiritualista da vida, o Espiritismo não tem o que contribuir, a não ser que aquela visão já não satisfaça mais o que a pessoa aspira, né? Os questionamentos que ela faz. Mas o Espiritismo visa combater o materialismo, a crença de que tudo se acaba com a morte, que somos feitos apenas de matéria. E é uma crença muito generalizada hoje em dia. A própria ciência, né, que nós tanto admiramos, muitos cientistas, talvez a maioria até, é materialista. Eles muitas vezes defendem a ideia apenas que o universo é composto apenas de matéria e que não há nenhum elemento espiritual. A maioria dos cientistas, embora tenham exceções naturalmente, a maioria defende isso, né? E essas ideias saíram da academia, saíram dos meios universitários e agora, em grande parte, muitas pessoas absorvem essas ideias. Muito embora elas tenham muito mais repercussão do que de fato estejam, porque quando nós fazemos alguma pesquisa, a gente vê que a maioria da população ainda acredita na existência da alma, acredita em Deus, mas são ideias ainda muito fortes para nós. Então,
O Espiritismo combate de que maneira? Ele demonstra, ele prova, existem experimentos mostrando que realmente a vida continua. E ao mesmo tempo ele dá uma base lógica, racional para a fé, que para muitos perderam a fé por conta das incongruências que muitas vezes as religiões apresentam. Então elas se tornam materialistas por falta de opção. O Espiritismo apresenta Deus, a existência dos espíritos e a visão da vida espiritual como algo racional, algo que nós podemos compreender e ver que de fato faz sentido o que os espíritos nos comunicam, né? Então, essa é a melhor maneira. Por outro lado, o Espiritismo também se une, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, à mensagem do Cristo. O que os Espíritos vêm dizer para a gente, em termos de princípios morais, não contradiz o que o Cristo falou. Muito pelo contrário, confirma, explica e expande as lições do Mestre Jesus. E essa é a grande força da doutrina espírita também. Porque somente acreditar na vida após a morte, embora seja importante, ela não é suficiente. Muitos povos, muitas pessoas, às vezes, que fizeram mal acreditavam nisso, né? Mas somente acreditar na vida após a morte, os próprios espíritos que se encontram desencarnados e continuam na prática do mal, sabem que a vida continua e, no entanto, continuam praticando o mal, continuam nos processos obsessivos, continuam perseguindo, né? Então não é suficiente acreditar somente na vida após a morte. É fundamental que essa crença venha embasada na compreensão de que existe uma lei moral no universo e que essa lei moral se assenta no que Jesus veio nos ensinar. Jesus, na verdade, ele veio nos revelar, como disse Kardec na Gênese, veio nos revelar as leis morais, né, fundamentais do universo. São leis criadas por Deus para que todos possamos viver em paz uns com os outros. Mas que, embora acreditando nisso, muitas vezes nós não seguimos essas leis. Nós não buscamos vivenciar essas leis entre nós. Então o Espiritismo confirma a mensagem evangélica, assim como Jesus confirmou a essência da mensagem da lei antiga, o Espiritismo confirma a mensagem evangélica e prepara os corações humanos para construírem um novo reino aqui na Terra, para que estabelecer o reino de Deus entre nós. E como é que é esse reino de Deus? Não é um reino com aparências exteriores, por isso nos iludimos com a política, nós ficamos perdendo tanto tempo, às vezes discutindo política, nos envolvendo emocionalmente. Não é com a aparência exterior que vem o reino de Deus, né? Países que resolveram grande parte dos problemas sociais, e existem hoje muitos, eles ainda continuam com os mesmos problemas humanos de relacionamento, pessoas que se odeiam, pessoas que traem a confiança umas das outras, né? A inveja ainda, né? O ciúme ainda, né? E tantos outros males do coração. Então o Evangelho é a solução para a humanidade. O Evangelho, mudando o nosso coração em primeiro lugar, nós estamos contribuindo para a mudança do mundo, para um mundo de regeneração, onde o reino de Deus será implantado, preparando o reino de Deus na terra, como diz o final da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz ainda, Kardec, que o Espiritismo é obra do Cristo, que preside esse movimento, preside a mensagem, né, as comunicações superiores espíritas. Então nós vemos que a nossa responsabilidade como espíritas está em vivenciar, não somente em pregar, em falar, em propalar, mas está em vivenciar no dia a dia, nos nossos relacionamentos principalmente, na nossa vivência e na nossa convivência, o Evangelho de Jesus, para que esse reino de amor e fraternidade definitivamente, de fato, se instaure na terra. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare. Um grande abraço a todos e que possamos estar na paz de Deus hoje e sempre. Nós agradecemos o comentário de nosso querido irmão Marco Antônio
E agora nós vamos ouvir a nossa querida Cidinha. Ela vai apresentar uma leitura sobre o livro Relatos da Vida, do Irmão X. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Nós vamos ler agora o capítulo 19 do livro Relatos da Vida, de Irmão X, o livro Dádiva do Céu. Quando o Divino Mestre nasciturno abriu os braços tenros à luz suave da noite, na estrebaria singela, eis que fulgura no alto sublimada estrela. E quantos velavam na terra, compreenderam que o Divino Rei havia nascido. Toda a província romana da Palestina recebeu de improviso, na claridade silenciosa do astro solitário, a esperada revelação. Sacerdotes e oráculos, políticos e príncipes da Judéia tremeram espantados. Onde estaria o excelso embaixador? No templo de Jerusalém ou no domicílio aristocrático de algum dos veneráveis doutores do Sinédrio? Poderosos dignatários imperiais, nas vilas de repousos da Galileia, empalideceram surpreendidos. Em que privilegiado ponto do mundo permaneceria o celeste Redentor? No palácio de Augusto ou no lar patrício de algum legado importante? Ricos senhores da Samaria confiaram-se perturbados à insônia. Em que região venturosa da terra teria surgido o Salvador? Em algum santuário do monte ou em abastada propriedade particular? Negociantes de Cesareia de Felipe, viajores do extenso vale do Jordão, caravaneiros que vinham da Fenícia, peregrinos de Decápole e todos os homens e mulheres acordados desde o topo nevado de Hermon até as águas imóveis do Mar Morto, estáticos e felizes, viram a estrela descer vagarosamente, assinalando o berço divino. E os pastores e as crianças, almas simples da natureza, foram os primeiros a descobrir que o Rei Celeste brilhava na manjedoura. Desde então, Jesus permanece vivo entre os homens, ensinando, reajustando, curando, redimindo. Através de sombras e pesadelos, de calamidades e guerras, em quase 20 séculos de luta, a geografia sentimental do cristianismo estendeu suas linhas da Palestina Ocidental a todos os círculos do planeta, e a estrela da grande revelação, personificada hoje na ideia santificadora da fraternidade e da paz, continua luzindo no firmamento das nações, anunciando a era nova. Onde encontraremos o Senhor? Prosseguem perguntando os inumeráveis viajores da vida. Nos castelos primorosos da fé? Nos monumentos que consagram o domínio exclusivistas? Nas cerimônias suntuárias do culto exterior? Nos preciosos discursos da convicção dogmática? Eis, porém, que a claridade cintilante da ideia conduz o coração que se faz simples e sincero ao Evangelho da vida. E o livro, em seu humilde arcabouço de papel,
representa a nova manjedoura, em que realizamos o nosso encontro com o Espírito do Senhor. Veremos no livro o santuário de nossa ascensão espiritual. Quando o povo missionário se desviaram na idolatria, o Todo-Poderoso salvou com o livro dos 10 mandamentos, por intermédio de Moisés. Quando o Mestre Divino veio trazer à Terra as justas diretrizes da redenção, determinou todo compassivo que um livro, o Evangelho da Boa Nova, lhe fixasse a luz. Quando a civilização se desequilibrava com as tempestades morais, luminosas e destruidoras da Revolução Francesa, o Todo Sábio amparou o mundo então no declive de tenebrosos despenhadeiros, oferecendo-lhe o Livro dos Espíritos através de Allan Kardec. Depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Em verdade, quando um povo abandona o livro, começa a penetrar sem perceber o vale da estagnação e da morte. Obrigada pela oportunidade, boa noite e fiquemos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Cidinha pela belíssima leitura apresentada. E agora, para comentar esse texto, nós vamos pedir inicialmente a Ana Cláudia. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com alegria e muita gratidão que hoje nos reunimos para refletir e homenagear o Livro Espírita, cujo marco histórico para nós é a publicação do primeiro livro da codificação em 18 de abril de 1857. Rogamos a Jesus e aos benfeitores que nos assistem, que nos inspirem nesse momento para que o pequeno comentário que faremos seja manancial de luz do mundo espiritual em nossas mentes e corações. Irmão X inicia o texto relembrando que a chegada do Mestre Divino na humilde manjedoura resplandecia bela estrela no céu e que todos os que presenciaram aquele brilho compreenderam que o Divino Rei havia nascido. Porém, eles se indagavam refletidamente em qual berço estaria o Salvador, imaginando palácios ou lares ricos e abastados, bem distante da realidade do primeiro testemunho do nosso Mestre Jesus. As crianças e os pastores foram os primeiros a descobrir que o Rei Celeste brilhava na manjedoura. De lá para cá, Jesus permanece vivo entre os homens, ensinando, reajustando, curando, redimindo. Irmão X nos questiona hoje, onde hoje encontraremos o Senhor, e faz alguns questionamentos sobre os possíveis lugares de sua presença. Mas conclui que é o livro, o santuário da nossa ascensão espiritual. Lembra-nos que Moisés salvou o povo da idolatria desvairada com o livro dos 10 mandamentos. Que o Divino Mestre trouxe à Terra as justas diretrizes da redenção, registradas no Evangelho da Boa Nova. E que quando a civilização se desequilibrava com as tempestades morais e destruidoras da Revolução Francesa, o mundo foi amparado pelo Livro dos Espíritos com Allan Kardec. O benfeitor espiritual encerra
a sublime lição, afirmando que, depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. E adverte que o abandono do livro pela humanidade pode nos levar à estagnação e à morte. A célebre frase atribuída a Mário Quintana: "Os livros não mudam o mundo. O que muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas." Essa frase, essa oração nos faz refletir mais ainda sobre a importância do livro espírita, que é esse manancial de luz esclarecedora e consoladora que emana dos planos superiores da vida para iluminar o entendimento de mentes e corações dos espíritos encarnados. As obras da codificação com Allan Kardec, somadas às obras que podemos chamar de complementares com o nosso querido Chico Xavier, são, para nós, espíritas, roteiro mais que seguro para o cumprimento do segundo mandamento de Jesus, que é o da instrução. São ainda código de bem viver, que nos induz ao desenvolvimento das virtudes, incluindo a mais sublime referida no primeiro mandamento: amai-vos. Portanto, meus irmãos, viva o livro espírita, viva Jesus, viva para Kardec, viva para Chico Xavier. De nós podemos dizer que temos uma gratidão imensa por termos acesso a todas essas informações. Deus nos abençoe, Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia pelo belíssimo comentário e agora pedimos a Mara que possa também fazer o seu comentário. Boa noite, queridas amigas, amigos do nosso grupo de leitura. É com uma grande alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite. Que a paz de Jesus, nosso mestre, amigo e benfeitor, acolha e envolva a todos nós. Hoje falaremos um pouco sobre uma leitura do livro Relatos da Vida, no capítulo 19, intitulado O Livro Dádiva do Céu, pelo espírito de Humberto de Campos e uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o que Irmão X nos traz aqui nessa mensagem tão memorável é uma sugestiva comparação que é feita entre o livro, enquanto dádiva do céu, com a própria estrela que anunciou a chegada de Jesus na manjedoura. A estrela, como a anunciação da chegada do nosso guia e modelo, era ela a luz que guiava os viajantes para encontrarem Jesus. E então ele questiona no texto: onde encontraremos o Senhor? Ou seja, onde encontraremos essa luz que brilhou na manjedoura e que continua nos ensinando, reajustando, curando, redimindo? Nos castelos primorosos da fé? Nos monumentos de domínio exclusivista? Nas cerimônias suntuárias? Nos preciosos discursos de convicção dogmática? Nós sabemos que não.
E não podemos crer nisso, porque em nenhuma dessas situações nós encontraremos essa luz. Porque a luz que nos ilumina, que clareia a nossa ideia e conduz o nosso coração, está no livro, em seu humilde arcabouço de papel. São eles, os livros, como aquela estrela. São eles que nos guiam nos melhores caminhos, levando-nos ao conhecimento, levando-nos ao entendimento, à compreensão, ao discernimento. E assim, em todos os tempos, mesmo em meio aos desequilíbrios humanos e sociais, nós sempre fomos contemplados com as ideias vindas do alto, unidas e expressas em bons livros. Livros estes que muitas vezes vêm nos instruir para o testemunho e para a paz. E Emmanuel nos diz também no livro Pensamento e Vida o seguinte: no livro, enquanto dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telelimentação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há muitos séculos. São eles os livros que nos conectam ao pensamento e à vida dos grandes espíritos que nos precederam na tarefa e que nos servem de guia para a nossa viagem e também para a libertação de nós mesmos. E como bem conclui Irmão X nessa leitura, ele nos diz assim: depois da oração, o livro é a única escada pela qual o céu pode descer à terra. Uma bela comparação. E assim fica aqui a minha contribuição dessa noite. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Mara pelo belo comentário feito e agora nós pedimos a Ivana e o Paulinho para apresentar para nós uma narrativa. Boa noite, prezados amigos. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário Silva. O capítulo é o número 6, intitulado O Livro Libelo. O distinto causídico não ocultava a ojeriza que experimentava pela doutrina espírita. Fosse onde fosse, se a conversa versasse sobre algum tema de espiritismo, escorregava deliberadamente para o sarcasmo. Essa história de espiritismo só num tratado psiquiátrico, dizia irônico e destilava pequenas difamações, como quem debulhava espigas de brasas. Tão azedo adversário se fizera que aproveitou largo período de férias em fazenda silenciosa para escrever um livro contra os postulados espíritas. Livro acusação, livro de ódio. Nos serões caseiros, costumava ler para os amigos esse ou aquele trecho em que médiuns eram denunciados e apupados de maneira cruel. E riam-se, ele e os companheiros, entre um e outro gole de uísque, salpicando a lama esfogueante em forma de letras. O distinto advogado assumia as primeiras responsabilidades
para enviar o volume à editora, quando sobreveio o inesperado. Dirigia carro elegante nas proximidades de um grupo escolar, quando o atarantado pequeno, a correr desorientado, lhe cai sob as rodas. Um passarinho sob um trator não morreria mais depressa. Tumulto. Autoridades em cena. Ele mesmo, suportando os impropérios do povo, apanha o cadáver minúsculo e, de coração agoniado, busca a residência da vítima. Em sã consciência, não é culpado, mas tem o coração alanceado de intensa dor. Chorando copiosamente, entrega o menino morto aos pais em pranto, que o recebem sem a mínima queixa. O pai acaricia os cabelos da criança em silêncio e a mãezinha ora em lágrimas. Deseja ser humilhado, acusado, ferido. Isso de certo lhe diminuiria a tensão. Encontra ali, porém, apenas a resignação e a serenidade. O advogado consulta então a família sobre a instauração do processo de indenização, mas o chefe da família responde firme: nada disso, o doutor não teve culpa alguma. Ninguém faria isso por querer. Os desígnios de Deus foram cumpridos. E a mãe do menino, enxugando o rosto, acrescenta: choramos como é natural, mas não desejamos indenização alguma. Deus sabe o que faz. O causídico de olhos vermelhos considerou. Então, mas o dono da casa cortou-lhe a palavra, acentuando: doutor, não se preocupe. Compreendemos perfeitamente que o Senhor não tem culpa. O Senhor está sofrendo tanto quanto nós. Ore conosco a fim de acalmar-se. Admirando-lhes a paciência cristã, o causídico indagou, vacilante: que religião professam? Nós somos espíritas, informou o pai da pequena vítima. O advogado baixou a cabeça e ali permaneceu, sensibilizado e prestimoso, até a realização dos funerais. E à noite, em casa, de coração opresso e transformado, fechou-se no quarto e rasgou o livro libelo que havia escrito, do espírito Hilário Silva e pela psicografia de Valdo Vieira. Nós agradecemos a oportunidade e desejamos a todos uma boa noite. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos aos nossos queridos irmãos Paulinho e Ivana pela bela história apresentada e vamos agora pedir a nossa Célia, que vai apresentar para nós uma poesia. Boa noite a todos os irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Mais uma noite, nós vamos complementando as meditações da noite através da leitura de um poema que está no livro Através do Tempo, psicografado pelo Chico Xavier, de autores diversos. O de hoje é o 46, intitulado No Grande Livro. Meditando estrada fora, perceberás com clareza que a vida fulge ensinando no livro da natureza. Por sugestão de fé viva ante a aflição que te invade, recorda a força tranquila do ninho na tempestade. Estendendo amparo a todos no culto da lei divina, a árvore não devora os frutos que dissemina.
Repara o incêndio no campo que a tudo atinge e consome. A ambição é como fogo, que morre de gula e fome. Não censures nem condenes, melhora a feição da estrada. O pão alvo nasce puro, da lama regenerada. Resguarda-te a paciência, se a dor te parece um mal. Contempla a rosa florindo na ponta do espinheiral. Evita a lamentação, a mágoa que chega e fica, traz a queixa que parece a praga da tiririca. Por lição de lealdade, a rota em que persevera, a andorinha brilha sempre nas luzes da primavera, mostrando que o bem é glória, na mais humilde expressão, o esgoto na moradia é a caridade no chão. Toda pessoa ociosa, cuja vida é sombra e nada, tem o perigo iminente do poço de água parada. Serve a Deus em teu lugar, pouco faz quem muito ousa. A galinha muito ondeja, tenta o bote da raposa. Há quem traga insulto à fonte, mas a fonte segue e vence-o, por receber todo insulto em melodia ou silêncio. Escutando a alma das coisas, no dever de cada dia, entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria. Casimiro Cunha. Nós agradecemos a nossa querida Célia por essa poesia maravilhosa e agora, encerrando as nossas atividades, nós pedimos a nossa querida irmã Valda para proferir a prece de encerramento para nós. Então, mais nesse instante, vamos elevar nossos pensamentos até Deus, agradecer mais uma vez, como sempre, as bênçãos que temos recebido. Agradecer Senhor Adelino e todas as pessoas, os amigos que têm nos ajudado, nos protegido. Pedimos bênção e proteção para toda a humanidade, onde houver dor, mágoa, tristeza, essas dores, esse vírus que está acontecendo no mundo inteiro, que encontrem a solução para esse sistema. Que Deus abençoe a todas. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que eu tenho recebido. Um abraço para todas. Pedimos que tenhamos uma próxima semana, seja também de muita paz e muita luz para os nossos caminhos. Que assim seja. Nós agradecemos a todos os queridos amigos e amigas que leram, fizeram preces, comentaram, apresentaram poesia, narrativas, vibraram durante a reunião, participaram apenas ouvindo. Nós agradecemos a todos e pedimos as bênçãos dos benfeitores espirituais em favor de todo o grupo, de toda a humanidade, principalmente daqueles que se encontram sofrendo pela doença Covid-19 e por outras, e também por aqueles que passam dificuldades financeiras. Que Deus nos ampare e abençoe e fiquemos todos com Deus. Boa noite a todos.